22 de maio de 2018. Internacional faz o dever de casa, bate a Chapecoense e alcança a segunda vitória no Brasileirão. Tchê tem sondagem de futebol árabe, pode deixar o Palmeiras. Sem perder há um mês e meio, o São Paulo coloca como objetivo chegar nas primeiras colocações do Brasileirão até a parada para a Copa do Mundo. Carille admite exagero sobre episódio de negociação e pede desculpas à imprensa. E ainda, as últimas informações da seleção brasileira e os detalhes da linda cidade de São Petersburgo, um dos palcos da Copa da Rússia. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que recebeu nesta terça mais 4 convocados e fechou o grupo que faz a preparação aqui no Brasil. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que vai ficar durante toda essa semana lá em Teresópolis, acompanhando a nossa seleção na Granja Comari. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. É isso, nós falamos ao vivo aqui da Granja Comari. Hoje a nossa entrada é aqui, como você bem observa, da sala de imprensa. Ao fundo aqui, os profissionais finalizando ainda o seu trabalho dentro do horário permitido na concentração e muitos deles ainda voltam para os seus hotéis e continuam o trabalho porque aqui o trabalho é incansável, são notícias da seleção a cada minuto e hoje, como você destacou, a principal delas foi o grupo ficar completo com os 20 jogadores que vão trabalhar nesse período aqui na Granja Comari. São 23 jogadores selecionáveis. Aqui no Brasil, nessa primeira etapa, nessa semana, apenas 20. Chegaram hoje o Felipe Coutinho, o Miranda, o Alisson e o Paulinho. O Alisson, inclusive, curiosamente, apareceu aqui com o violão. Diz que faz muito bem para ele, nas horas vagas, poder tocar um pouquinho de violão, a hora passa rápido. Será um período muito longo de concentração, a gente espera sim, para que o Brasil chegue até a decisão da Copa do Mundo. Esse foi o destaque na apresentação dos 4. Então, o Tite já tem todos esses 20 jogadores à sua disposição e na próxima segunda-feira, na Inglaterra, o grupo ficará completo com os 23 convocados. Ainda faltam Casemiro e Marcelo, jogadores do Real Madrid, e também o Firmino, jogador do Liverpool. Esses 3 atletas estarão envolvidos aí na decisão da Champions League no próximo sábado. E depois, repito, já na Europa, quando o Brasil viaja domingo, já na Europa, na Inglaterra, esses 3 jogadores se apresentam e aí o Tite terá todos os 23 jogadores à disposição. Hoje, a atividade principal foi, mais uma vez, exames físicos e clínicos, né? Porque existe uma etapa de exames realizadas nos jogadores. Hoje tivemos essa sequência e alguns atletas até vieram para o campo. Daqui a pouco nós vamos falar. Alguns jogadores que já estavam aí há um bom tempo sem jogar e terminaram os exames, se movimentaram no gramado, já a gente fala. Por volta de 1h30 da tarde aconteceu a entrevista coletiva. Quem esteve aqui foi o Cláudio Tafarel, goleiro conhecido da seleção brasileira, hoje é treinador de goleiros, trabalhou na comissão técnica do Dunga e também trabalha na comissão técnica do Tite. O Tafarel veio para a entrevista coletiva, falou de vários assuntos e o principal deles, ou um destaque dessa entrevista coletiva, é o fato da seleção brasileira ter hoje 3 goleiros novatos, nunca participaram de uma Copa do Mundo. O Tafarel, obviamente, viveu essa experiência e ele nos fala como lida isso com os seus goleiros, o Cássio, o Alisson e também o Anderson. Vamos ouvir o que disse o goleiro Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira. Como primeira vez, eu lembro de 90, quando eu participei, aquele entusiasmo, aquela vontade era grande. E eu vejo isso nesses 3 goleiros agora, né? A alegria deles estarem fazendo parte desse grupo, o momento que eles estão vivendo, e por isso estão aqui, justamente por isso, porque nos dão toda a tranquilidade de contar com eles, com os 3. Então eu vejo assim que tem experiência e todas as condições realmente para representar bem o Brasil. A gente quer fazer esse bom trabalho, sabe que o momento hoje da Escola Brasileira de Goleiros é muito alta, é muito reconhecida, principalmente lá fora. Bom, durante essa entrevista coletiva, o Tafarel não escondeu de ninguém, o que também não é
novidade para ninguém de que o Alisson é o titular absoluto do gol da seleção brasileira. É verdade de quando da participação ainda da seleção com o Dunga, o Alisson era muito questionado pela crítica, vivia um momento de reserva na Roma da Itália, mas o Taffarel bancou o Alisson, acreditou no Alisson. O Tite acreditou no Taffarel e manteve o Alisson no grupo da seleção brasileira. E o que aconteceu? O Alisson se firmou na Roma, se tornou titular e fez uma ótima eliminatória sul-americanas na sua parte final. E é sim o titular absoluto. O Taffarel não escondeu isso em entrevista coletiva. E aí foi perguntado como é que fica a situação do Ederson e também do goleiro Cássio. Existe um segundo goleiro? Alguém está na frente? Vamos ouvir o que o Taffarel nos respondeu sobre esse tema. Isso é até uma questão assim que na definição final é sempre o Tite que define. Mas a princípio, assim, quando foi feita a convocação e quando o Tite sempre declarou que tinha uma quantidade de jogadores certos para a Copa, o Alisson e o Ederson sempre estavam nessa lista certa. Então, consequentemente, seria o primeiro e o segundo, já que o Alisson vinha jogando. O Cássio se juntou a esse grupo, mas isso não quer dizer que chega aqui como terceiro e não pode ser um primeiro. Isso tudo depende do trabalho, da continuidade, daquilo que eles vão produzir aqui dentro, do trabalho. É lógico que o Alisson, pela sequência de jogos que fez, pelo trabalho que vem fazendo na Roma, por tudo aquilo que ele vem apresentando e crescendo bastante, vai ter essa vantagem de repente, ser considerado titular. Mas depende dele mostrar isso até a nossa estreia na Copa. Tá certo. Tá aí, portanto, o Taffarel falando se existe um segundo ou um terceiro goleiro e confirmando que o Alisson é o titular absoluto no gol da seleção brasileira. Terminada a entrevista coletiva, nós, jornalistas, aqui mesmo na sala de imprensa, fomos informados de que às 3h30 teríamos atletas no gramado. E foram eles, o Gabriel Jesus e o Danilo, jogadores que já estão há um bom tempo sem nenhuma atividade com bola e por isso foram chamados para virem ao gramado, fazer um trabalho muito rápido de campo hoje, juntamente com o Neymar. O Neymar já estava programada a ida dele para o gramado em função da recuperação da cirurgia. E aí, o Taffarel também foi perguntado a ele sobre o que disse o Edu Gaspar ontem, que é uma preocupação da comissão técnica, do Tite, referente ao emocional do Neymar. E o Taffarel, obviamente, com toda a experiência de Copa do Mundo, fala se isso o preocupa e no que ele pode colaborar com o Neymar. Enfim, ele é um cara muito experiente de seleção brasileira e Copa do Mundo. Eu vejo, assim, primeiro que o Neymar vem tendo um crescimento, assim, mental, psicológico, muito grande, né? Desde que eu conheci o Neymar aqui dentro, eu vejo que ele também cresceu muito, né? Eu acho que vocês também perceberam isso, né? E eu acho que todo atacante, sempre, como né, citou, Ronaldo, Omar, são diferentes, né? São especiais, né? E a gente tem que deixar um pouco essa coisa de ele ser especial mesmo, né? Mas é um cara assim que muito descontraído, muito alegre, muito feliz, não precisa de ajuda minha nenhuma, a gente convive muito bem aqui dentro, ele realmente vejo que tem um relacionamento com o jogador fantástico, então é um cara que, além dessa genialidade dele, ele com essa forma de viver alegre, espontânea, ele ajuda muita gente aqui. Bom, tá certo. Tá aí o Taffarel falando a respeito do emocional do Neymar, que tipo de contribuição pode dar o atleta. E agora, o dia de hoje vai correr o mundo, obviamente, são essas imagens que nós estamos mostrando para vocês aí, do Neymar se movimentando com bola. E aí muita gente avaliando, o Neymar, ele tá puxando um pouquinho a perna direita, não tá, ele tá sentindo, não tá sentindo. Daquilo que eu particularmente observei das imagens feitas pela nossa equipe, o Neymar tá no processo normal de recuperação. Agilidade, bateu com perna direita, perna esquerda, depois foi lá, tirou a chuteira, apertou. Eu não vi nenhuma limitação no Neymar. É claro que ainda ele não tem toda a confiança, mas vocês aí no estúdio podem tirar as suas conclusões. Repito, Neymar então foi para o campo, bateu bola e você, Michele, com o Chico, com o Vini aí, podem definir aí se há ou não limitações nessa primeira atividade do Neymar. Amanhã treinamento fechado e à tarde, depois da entrevista coletiva não foi divulgada quem fala conosco aqui, depois teremos a atividade aberta para nós jornalistas. Michele.
Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Depois ele volta trazendo mais informações ao vivo, direto de Teresópolis. Hoje ele não volta mais. Ah, que pena, Rodolfo, mas tudo bem. Amanhã ele volta ao vivo. E hoje nós temos aqui Vinícius Rodrigues estreando como comentarista no programa Gazeta Esportiva. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Michele. Boa noite para você de casa. Muito prazer, uma honra estar participando do Gazeta Esportiva pela primeira vez. Muito obrigado aí. Muito legal. Por terem me dado esse espaço para trabalhar junto com você, com o Chico. Muito bacana. Você já é da nossa família. E aí, Chicão, o que você achou? O Neymar tá puxando um pouquinho a perna, não tá? Depois o Vini também comenta. Olha, eu vou dizer a verdade para você. Por esse trechinho que nós exibimos, para mim tá normalíssimo. Não vejo problema nenhum. Acredito que o Neymar vai aos poucos pegando confiança, porque ele também é muito jovem, né? E o cara, quando é jovem, se recupera muito rápido, né? Quanto mais você vai ficando velho, tudo fica mais difícil. Mas quando o cara é garotão que nem ele, tá na flor da idade, tá subindo, descendo de Santos para São Paulo para jogar pôquer, tá jogando pôquer na concentração, é aquela coisa. Namora a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, né? E ali o cara precisa ter fôlego para aguentar, né? Porque ela corre muito, né? É muita... ela corre demais. Então, aí ele está mostrando que realmente está na flor da idade e está também, talvez, no melhor momento da carreira dele. Vinícius, e você acha que o Neymar está realmente dando essa puxadinha na perna ou ainda é muito cedo para a gente comentar isso? Então, o que sempre chamou a atenção do Neymar, além do futebol, do talento que a gente sempre soube que ele tem, o físico dele sempre foi privilegiado, desde o Santos, o início do Barcelona, ele teve aquela lesão na Copa de 2014, na coluna do Zúñiga, agora teve essa. Ele tem um poder de regeneração muscular, físico muito bom, muito privilegiado. Claro que ele não está 100% ainda, mas pelo que a gente vê na imagem, ele está ok, está pronto para se preparar nesse mês aí que falta para a Copa. Vai ter bastante tempo, com certeza, vai estar inteiro para a Copa. Também acho, gente. Vamos para a nossa enquete, aproveitando essa discussão sobre os nossos arqueiros. Participe da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Quem você considera o melhor goleiro da seleção? Alisson, Cássio ou Ederson? Dê a sua participação lá no site gazetesportiva.com. E você concorda, Vinícius, com esses 3 nomes aí? Ou você levaria o Fábio, o Vanderlei? Então, o Tafarel falou na coletiva que o Alisson é o primeiro lugar e vai ter essa briga pelo segundo e terceiro goleiros, né? Que é o Cássio ou o Ederson. Para mim, os 3 estão bem servidos ali, a seleção está bem servida. Talvez o Vanderlei, o Fábio, o Marcelo Groi do Grêmio, mas aí é questão de gosto. Para mim, a hierarquia, respondendo a enquete, o Alisson para mim é o melhor. Tá. Chegou na semifinal da Champions League com a Roma, fez uma temporada excelente. Para mim, está muito bem servida, mas o Alisson, para mim, está na frente do Cássio e do Ederson. O mais velho dos 3 é o Cássio, tem 30 anos. Aí depois vem o Alisson com 25 e o Ederson com 24, mas eu acho que o Alisson está à frente. Sim. E o segundo goleiro? Quem é? Segundo eu colocaria o Cássio, porque tem a confiança do Tite, multicampeão com o Tite, pô. Eu só faço uma pergunta para você, seu Vinícius. Diga lá, Chico. Estreando, né? Qual deles é campeão do mundo aí? Nenhum deles, ainda nenhum. Só o Cássio, na verdade, foi campeão pelo Corinthians contra o Chelsea. A gente esqueceu o Mundial. Eu pensei que você tinha esquecido. Então, na minha opinião, eu acho que o Cássio vai tirar a posição do Alisson. O Cássio vai tirar a posição do... Pode escrever aí, pode apostar que vai tirar. Porque o Cássio é jogador para decisão. É dos 3 aí, dos três, é o que está mais acostumado a decidir e ganhar. Aí você vai falar, mas o Alisson está jogando na... E a pressão, Chicão? Na Juventus, está pegando tudo, não sei o que. De fato, tá, mas a Juventus caiu fora da Liga dos Campeões. Então, foi campeã, é verdade, também com ele no gol. É a Roma. A Roma foi campeã, quer dizer, nem isso o cara ganhou, nem o campeonato italiano. Então, é o que eu digo para vocês. O Cássio, ele tem aquele dom do goleiro que é meio esquisito, meio desengonçado, mas na hora de decidir, ele decide. Mas pega um pênalti, hein? Pega pênalti, faz defesas milagrosas. Não pode ver o Diego Souza na frente que... O Diego Souza consagra. Bom, gente, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais com o pessoal aqui do estúdio, mas antes a gente vai comentar sobre ciclismo. Você sabe, né, nos anos 70, a prova 9 de julho rodava pelos 4 cantos da cidade de São Paulo, como bem nos descreve o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Jorge Breve, também conhecido como Passarinho. Acompanhe. As imagens remontam a um tempo em que o ciclismo de estrada tinha espaço em São Paulo.
No século passado, a prova percorria um trajeto de 100 quilômetros, que passava por todas as regiões da cidade. Era uma coisa inusitada, você nem imagina. A gente largava aqui na porta da Paulista, na porta da Gazeta, e descia a Rebouças, a gente ia parar lá no Palácio do Governo, subia aqueles barrancos lá no Palácio do Governo. Depois ele pegava um caminho, descia lá para Santo Amaro, ia até Interlagos. Aí pegávamos a Marginal e íamos até o campo do Corinthians. Quando você voltava, passava pelo Vale do Anhangabaú, pegava depois da 23 de Maio, e subia Brigadeiro, do Ibirapuera para cima, e voltava na Paulista. E você encontrava pelo menos umas 60 mil pessoas nos diversos pontos, assim, acompanhando, aplaudindo, gritando. Hoje, presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José George Breve, o Passarinho, foi o campeão da 9 de julho de 1972. Eu tentei uma fuga e saí. Peguei lá uns 100, 200 metros na frente dos caras. E fui apertando. Quando o pessoal veio para cima, foi descontando, mas não deu tempo de pegar. Foi muito emocionante, é um negócio que fica na sua cabeça durante a vida toda. A Avenida Paulista, até 3 anos atrás, não podia fechar por nada. Agora todo domingo fecha e não atrapalha mais ninguém. Então acho que é uma questão de cultura, questão de costume. Eu acho que isso é importante, com calma e voltando a trazê-la para as ruas. A molecada nova merece vivenciar uma coisa dessa. E para falar mais dessa super prova, eu tenho aqui ao meu lado a bike repórter Renata Falzoni. Boa noite, Renata. Que bela história, né? Tem a 9 de julho. Não é, Michele? Que eu fico muito feliz de ver essas fotos. Eu não me canso de ver e rever essas fotos. Uma cidade de São Paulo com poucos carros e com as pessoas praticando esporte nas ruas, Michele. Então, assim, por mais que a gente esteja falando, eu sou muito repetitiva em relação a esse tema. O fato do 9 de julho trazer o ciclismo de estrada para as ruas da cidade é uma conquista que não tem tamanho. Eu adoro ver essas imagens que a gente está vendo no vídeo. Veja só que coisa mais maravilhosa. Uma cidade ocupada por ciclistas com poucos carros e com 70 mil pessoas nas ruas aplaudindo os ciclistas. Não é maravilhoso isso, Michele? É muito legal, é muito bacana. Bom, no dia 9 de julho estaremos aqui fazendo a transmissão para vocês pelo site gazetesportiva.com, entradas também durante o programa Gazeta Esportiva, e você pode se inscrever no site gazetesportiva.com. Inscrições continuam abertas, né, Renata? Continuam abertas, eu sugiro que corram, porque esse ano as vagas estão limitadas. Limitadíssimas. Então, vamos lá. Vamos lá. 9 de julho, a gente está ao vivo aqui e você se inscreve lá no site gazetesportiva.com. Obrigada, viu, Renatinha? Eu que agradeço, Michele. E da bike, a gente vai para o basquete. Nas finais da NBA, LeBron James jogou muito mais uma vez, né? Como sempre, deixou tudo igual na decisão da conferência. Esse é mito, né? Bom, e tem final rolando também aqui no Brasil. Hoje, em Campinas, tem a segunda partida da decisão da LBF. Depois do jogaço disputadíssimo no último domingo, Veracruz recebe novamente em casa o Sampaio Basquete. Daqui a pouquinho, 7 da noite, precisando vencer para empatar a série em 1-1. É isso, Vinícius Rodrigues? É isso mesmo. Nós, para quem não sabe, somos a emissora oficial da LBF, a Liga de Basquete Feminino, e todo domingo a gente transmite uma partida exclusivamente aqui na Gazeta. Então, domingo, o terceiro jogo dessa chave entre Veracruz, Campinas e Sampaio Basquete. Hoje o segundo jogo, melhor de 5. Se o Sampaio vence hoje e vence domingo, é o grande campeão da LBF. Então domingo, 3 da tarde, eu, você, Ellen Luz e Janete nos comentários. Combinado? Que show! E no último jogo da sexta rodada do Brasileirão, o Internacional venceu a Chapecoense no Beira-Rio, 3-0, chegou aos 8 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Veja os gols. No Beira-Rio, o Internacional enfrentou a Chapecoense e fez o primeiro com Luca, pegando bonito na bola. 1-0. No segundo tempo, o Rodrigo Moledo aumentou a vantagem, completando de cabeça a cobrança de falta. E para fechar, Patrick deixou o dele e definiu a vitória do Colorado pelo placar de 3-0. Agora o Inter é 10º e a Chape é a primeira equipe fora do Z4. Meus amigos, não se deixem enganar pelo placar. Eu assisti essa partida do começo ao fim. E foi o seguinte, o segundo gol foi completamente impedido. Do Rodrigo Moledo. É, do Rodrigo Moledo. Tá, realmente ele estava impedidaço. E os outros gols do Inter foram saindo enquanto o Chapecoense pressionava e não conseguia finalizar.
e não conseguia finalizar. E quando acertava o gol, o goleiro da Internacional estava realmente numa noite privilegiada, né? Aí a vaca já tinha ido pro brejo, o terceiro gol, tchau, esse aí tá tudo normal. Mas o antes desse aí. Então, o Inter é o próximo adversário do Corinthians, né? No próximo final de semana. Então, o Corinthians, atenção, dá pro Corinthians ir lá com o time principal. No Beira-Rio. No Beira-Rio, sem o Cássio e ganhar deles lá. Porque a torcida fica empurrando e o time não vai. É um time limitado. Né? É um time bastante limitado internacional. Então, eu acho que dá até pro Corinthians recuperar o ponto da semana passada. E com o fim de mais uma rodada do Brasileirão, Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues separaram pra gente os piores lances da Série A. Vamos ver. Estamos chegando com Mesa Quadrada. E aí, Vini? Fala, Gui, beleza, meu parceiro? Tranquilo, e você, cara? Tudo bem, com você de casa, tudo bem? E rodada do Brasileirão com clássico carioca, São Paulo invicto, né, cara? Um monte de coisa muito louca. Tão louca que tem jogador comemorando até agora. E alguém esqueceu de verificar os freios, hein, Vini? Nossa, o Marcos Guilherme foi embora, velho. Se liga. E olha o menininho de Dourado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Gente, olá. Todo mundo tô aqui no campo. Que absurdo, cara. Tadinho, cara. Arrebentou o símbolo do esporte. Nossa, ele tava dando tchau pra mãe dele. Só pode, né? Certeza, velho. Olha. Tchau, pessoal. Eu nunca tinha visto isso, velho. E o Henrique Dourado, hein? Fez um golaço impedido, mas ele quis comemorar mesmo assim, cara. Olha lá. Olha, o bandeirinha, ó, já tinha marcado a posição irregular. E o Dourado segue comemorando como se não houvesse amanhã. 15 horas depois, olha isso. É a ceifada infinita. Mano, o Dourado tá comemorando até agora, velho. Sensacional, que cara. absurdo. Que isso, ridículo, velho. Bate aí. Dá a mão. Dá a mão pra mim, Guilherme. Não, cara, porque eu sou solidário. Solidário a quem? Ao Benatia. E o nosso querido Benatia, olha aí, ficou no vácuo. Foi cumprimentar as meninas na hora de subir no pódio, ali no palquinho, ficou no vácuo. Valeu, pessoal, esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Se alguém quiser mandar um recadinho, uma beijoca, o que faz, hein? Twitter, hashtag Mesa Quadrada, a gente lê sua mensagem aqui, beleza? Ou no Instagram, @Mesa Quadrada Oficial. Mande sua mensagem como a dona Cirleia e a Anabel, que estão sempre ligadinhas aí no Mesa Quadrada, fechado? E domingão tem desafio com Amaral no Mesa Redonda. Não valeu, cara. É mais daí que é Flamengo! Não valeu o gol, valeu, gente. Domingo tem Amaral, hein? Valeu! É nóis! Esses meninos são uma figura, né, Chico? É sermão, é sermão. Hoje que o senhor está aqui, o senhor não tirou sarro do senhor mesmo. Eu tenho respeito. Agora, quando eu tô com o Celso aqui, com o Garrafa, você fica tirando sarro. Verdade. Vai tirar sarro de você agora. Não, você devia ter tirado sarro de você. Esse Vinícius e esse Guilherme aí são dois palhaços, viu? Muito bem. Não precisa xingar de palhaço. São dois caras legais, mas são pentelhos. Eu acho que eles são dois moleques folgados, Chico Lang. Celso Cardoso, você voltou? Voltei. Celso Cardoso está na área, hein? Então, boa noite. Grande noite para você que acompanha. Segue o programa, Michele, por favor. Bom, o Gazeta Esportiva segue apresentando as sedes da Copa da Rússia. Hoje a gente vai conhecer melhor a cidade de São Petersburgo, rica em história e dona de um estádio de encher os olhos.
Segunda maior cidade da Rússia, atrás apenas da capital Moscou, São Petersburgo é considerada a metrópole mais ocidentalizada do país. O município tem a quarta maior população da Europa, com cerca de 5.300.000 habitantes. E está localizado ao longo do rio Neva, na entrada do Golfo da Finlândia. Com um passado repleto de fatos marcantes, São Petersburgo tem uma história ligada à cultura europeia e também mundial. O Museu Hermitage, um dos mais famosos do planeta e ponto turístico obrigatório da cidade, abriga obras de artistas como Renoir, Leonardo da Vinci e Pablo Picasso. Em 1914, o nome da cidade foi alterado para Petrogrado e em 1924 para Leningrado, uma homenagem a Vladimir Lenin, um dos principais responsáveis pela Revolução Russa de 1917. Apenas em 91, depois do colapso da União Soviética, é que São Petersburgo voltou a ter o nome original que leva até hoje. Para a Copa do Mundo, a cidade terá um papel importantíssimo, já que será sede de 7 partidas, todas na novíssima Arena Zenit. O estádio, que pertence ao clube homônimo, ficou pronto em abril de 2017 e levou quase 10 anos para ser construído. A previsão inicial era de que a arena demoraria 1 ano para ser finalizada, ao custo de cerca de 370 milhões de reais. O problema é que a obra se arrastou, só foi inaugurada às vésperas da Copa das Confederações e teve ainda um orçamento final de quase 2 bilhões e meio de reais, segundo dados do governo. A nova casa do Zenit também foi alvo de denúncias de trabalho escravo. No último mês de março, a revista norueguesa Josimar publicou um artigo afirmando que pelo menos 110 norte-coreanos trabalhavam em condições desumanas na obra. Apesar de tudo isso, o estádio impressiona pela beleza e arquitetura moderna. Por conta de uma exigência da FIFA para que os jogos sejam a céu aberto, os projetistas da Arena Zenit criaram partes móveis no teto do local. Com capacidade para pouco mais de 68 mil pessoas, a arena tem ainda uma estrutura de quase 9 mil toneladas, capaz de retirar todo o gramado do estádio. Dos 7 jogos programados para a Arena Zenit, pelo menos um vai envolver a nossa seleção. O Brasil faz a segunda partida da fase de grupos no estádio, diante da Costa Rica, no dia 22 de junho. Vale lembrar que uma das semifinais e a disputa de terceiro lugar também terão como palco a moderna Casa do Zenit. A gente segue falando do Mundial da Rússia. Para celebrar a grande festa que está por vir, o governo russo resolveu levar o Mundial até as notas de dinheiro do país. O Banco Central da Rússia também fez questão de entrar no clima da Copa e lançou uma nova nota de 100 rublos. Maior ídolo da história do futebol local, o goleiro Lev Yashin, que está retratado no cartaz oficial do torneio, foi escolhido para ser a primeira figura pública a estampar uma cédula de dinheiro no país. Nela, o lendário Aranha Negra aparece fazendo uma defesa. E do mesmo lado da nota, uma criança de costas segura uma bola olhando para Yashin. De acordo com o consultor Sergei Kozlov, o olhar do garoto representa o sonho de continuidade dos feitos esportivos do eterno ídolo. O mapa da Rússia e os nomes das 11 cidades-sede estão presentes no verso da nota. Cerca de 20 milhões de unidades das novas cédulas serão emitidas. Para Sergei Kozlov, elas serão uma boa lembrança para os fãs russos e, logicamente, para todos que estarão na Rússia durante o Mundial. Atualmente, 100 rublos equivale a aproximadamente R$6. Olha, Michele, você sabe que eu tive o prazer de ver o Yashin jogar. O Yashin uma vez veio jogar no Maracanã, Rússia e Brasil, aliás, União Soviética, né? O RSS e Brasil. Pelé entrou na área, passou por um, passou por dois, bateu no ângulo. Todo mundo, é gol, né? Não tem como o Negão errar, chutou forte, né? Ele não colocou, ele chutou forte. O Yashin deu um passo para a direita, né? O Pelé entrou pela esquerda, o Yashin deu um passo para a direita e encaixou a bola no ar. Nossa! O Maracanã todo fez... Quer dizer, o Pelé... Não é o Zezinho da esquina, não é o Romero.
né, com todo respeito ao Romero. Ih, não fala do Romero, senão... Não é o... vai chorar depois. Não é o Dudu, que é outro que gosta de chorar. Era o Pelé. Então ele entrou na área e bateu no ângulo e o Yashin deu um passo para a direita e pá! O forte do Yashin, para quem não sabe, era a colocação. Ele se colocava muito bem no gol e tomava muitos poucos gols. Muitos poucos gols. Era excelente. Um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Legal. Ó, quero aproveitar e mandar um beijão muito especial para a nossa secretária, Jalce Scontre, do Departamento de Esportes aqui da TV Gazeta. Jalce, um beijo grande para você, muita saúde, muita felicidade, um abraço apertado, assim, ó, de toda a turma do esporte, viu, minha querida? Faz aniversário hoje, né? É por isso que eu tô falando. Você falou, é verdade, é mesmo, tá certo. 50 aninhos, né? A Jalce? Imagina. Não parece, né? A Jalce tem 40, imagina. Ela, 30, a mulher 39. não envelhece, tá sempre igual, tá sempre bonita. Um beijo, Tata, a gente te ama. Cabelão, né? E o primeiro adversário do Brasil no Mundial da Rússia será a Suíça, que deve impor um jogo bem difícil, viu, para a seleção do Tite. Marina Paniza, Caio Poltronieri estiveram no país dos chocolates e dos relógios e falaram até com alguns brasileiros para desvendar mais sobre o futebol local. Veja. Eu não conhecia muito. Na verdade, não conhecia quase nada. No Brasil, até mesmo antes de eu vir para cá, pensava, pô, Suíça, futebol suíço, não sabia dizer como era. Futebol com muita disciplina, um futebol que muito tático também, a gente trabalha isso desde cedo nas categorias de base. Suíça, a minha opinião, a parte tática é muito diferente do Brasil, aqui se preza muito pela tática. É mais fechado, no sentido assim de fazer a tática, fazer aquilo que se deve e deu. Eles prezam mais por passe ao invés de Dribbling. Ich glaube, die Schweiz, die zeichnet sich immer sicher durch eine gute Organisation aus. Das ist auch etwas der Naturell der Schweizer. Wir sind sehr genau, wir sind sehr präzise und wir machen etwas mit einer ganz, ganz großen Hingabe und Zuverlässigkeit. Und so sind eigentlich auch unsere Teams organisiert. Have many games without conceding goals. That's right. And maybe it's a bit part of our mentality. If you don't get any goal, you can't lose. So maybe this is more important than to score the goals. Aber wir haben heute auch sehr viele kreative Spieler, die auch individuell überraschende Aktionen lancieren können. So dass ich glaube, wir heute eine gute Mischung zwischen Organisation, defensiver Stabilität, aber auch kreativem Spiel nach vorne haben und auch immer wirklich offensiv sehr gut kombinieren und auch regelmäßig Torchancen herausarbeiten können. Können wir sehr variabel sein, wir können verschiedene Systeme spielen, wir können mit verschiedenen Taktiken spielen. Und ich denke, dass wir, wie gesagt, gleich auf sind. Wir können verteidigen wie die Italiener, wir können Tore schießen wie die Brasilianer, hoffe ich zumindest. Ich denke, dass wir sehr, sehr gut und viele verschiedene Dinge sehr, sehr gut machen können. Die Basis eben der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft ist so, dass sie taktisch sehr gut geschult sind. Sie sind fit, sie können rennen und ja, eben technisch sind sie auch sehr gut. Wegen den guten Trainern hier in der Schweiz. This defense power, do you teach in the juniors? Das hängt von der Alterskategorie ab. Also wir sagen eigentlich immer, bis 14, 15 Jahre sollte die Hauptarbeit, das Hauptaugenmerk auf dem offensiven Spiel sein. Und wir versuchen unten vor allem im 1 gegen 1, 2 gegen 2 die Basis im defensiven Spiel zu lernen. Aber dort arbeiten wir noch nicht groß
im Abwehrverhalten, der Verteidigung mit Mittelfeld und so. Das kommt später. Switzerland do really good. They are compact as a team, you know. They are really constant. They never had really a bad game, you know. A seleção suíça está numa fase muito boa. É claro que no passado teve muita dificuldade, mas hoje em dia, com o tempo, o treinador Petkovic conseguiu construir um time, uma base que está fazendo muito bem. E eu acho que o povo suíço está muito feliz com isso. Wir sehen immer wieder Spieler, die es in die Bundesliga nach Deutschland schaffen, die auf das Schweizer Level schon gut gespielt haben und das Level auch in der Bundesliga adaptieren können. Also der Export von Schweizer Spielern in anderen Ligen. Die Verteidigung der Schweizer Nationalmannschaft ist sehr gut, wenn ich überlege mit Stefan Lichtsteiner, der bei Juventus eine sehr gute Saison macht, der sehr viel Qualität, auch in der Verteidigung, mit Manuel Akanji bei Borussia Dortmund. Das ist ein sehr guter Spieler und auch hinten links mit Ricardo Rodriguez vom AC Milan. Die haben alle riesen Qualität und spielen bei internationalen Topclubs. Für mich der beste Spieler ist Granit Xhaka, weil er einfach am Ball sehr, sehr stark ist, kann das Spiel lesen, arbeitet defensiv, arbeitet offensiv, hat nie Panik, er weiß immer, wo seine Mitspieler sind, ist ein Leader auf dem Platz. Die Infrastruktur ist gut in der Schweiz, man kann hier sehr gut arbeiten, man kann mit vielen Qualität arbeiten, man kann mit vielen guten Trainern arbeiten. Die Stadions sind gut, es ist natürlich eine kleine Liga, aber ich denke, die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut in der Schweiz. Ich denke, dass wir da zu den Top-Nationen gehören. Aqui não creio que não é o melhor esporte, mas não é o mais popular. Então eu acho que se ele fosse maior, se mais pessoas estivessem mais concentradas, ele podia crescer. Dentro de campo eu acredito que é um esporte com bastante qualidade, que tem todas as qualidades de um futebol. E acredito que se fora de campo ele fosse maior, ele cresceria também. Wir haben nach wie vor, davon bin ich überzeugt, eine der weltbesten Ausbildungen für Nachwuchsfußballer. Und man muss dann immer wieder versuchen, mit diesen Spielern ein gutes Team zu formen. Ich sage immer, die Schweiz wird nie die besten Spieler haben, aber die Schweiz kann immer das beste Team haben. Und wir müssen versuchen, mit diesen guten Spielern, die wir haben, ein fantastisches Team zu formen. Dann ist vieles möglich und dann bin ich auch überzeugt, dass die Schweiz auch in Zukunft wieder Turniere gewinnen kann und Titel erreichen kann. Ô Vinícius, eu já ouvi essa história, já vi esse filme. Podemos não ter os melhores jogadores, mas temos um bom time ou o melhor time. Isso lembra quem? O Corinthians do Caribe. Né? Então, o que a seleção brasileira tem que esperar? Tem que esperar um time organizado, forte na marcação, né? E jogando por uma bola. Essa que é a grande verdade. E eles têm talento. Tem o Shaqiri, que é o atacante do Stoke City, que foi do Bayern de Munique, joga muita bola. Se der espaço para ele chutar, mete caixa. Então, esse é uma bola. Essa é a bola. É a bola. E eles são altos também, né? Tem que tomar cuidado. Hora de falar do São Paulo, que só volta a campo no próximo domingo para enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte. O repórter Fernando Gavini fez uma entrevista exclusiva com o goleiro Sidão. Confira. Sidão chegou ao São Paulo em 2017, trazido pelo então técnico Rogério Ceni. O goleiro, no entanto, demorou a se firmar, se machucou e só virou titular para valer no final do ano. Por outro lado, 2018 tem sido o ano da redenção do jogador. É difícil, cara, difícil você chegar num clube como São Paulo e você se firmar como titular da equipe. É muito trabalho, humildade, né, respeitando todo mundo. Então é no dia a dia trabalhando, fazendo
o máximo sempre, se esforçando, ajudando quem tem que ajudar. E aí Deus vai abençoando e a gente, graças a Deus, esse ano aí está sendo bom para mim. Um dos motivos fundamentais para a boa fase de Sidão é que o São Paulo deixou de ser um time que era muito vazado para ter uma defesa consistente. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, só levou 5 gols em 6 partidas. Tem o 5º melhor desempenho defensivo da competição. Acho que desde o começo do ano a gente vem se acertando. Acho que isso era um problema mais no ano passado, né? Acho que esse ano a gente acertou bem isso daí. A gente vem sofrendo poucos gols. Então isso dá confiança para que a gente possa agora começar a jogar um pouco mais para frente e poder fazer mais gols aí e conseguir mais resultados positivos. Apesar da melhora na defesa, ainda faltava alguma coisa. Faltava um espírito guerreiro que veio para o time junto com o técnico Diego Aguirre. Tem a mão dele sim nisso daí e trouxe pra gente um pouquinho mais de garra aí dentro de campo, um time mais aguerrido, mais determinado, buscando o resultado do jogo todo, então tem nos dado bons resultados. Dentro de campo as coisas mudaram bastante. Hoje o São Paulo muda de esquema tático no meio de um jogo e não se desorganiza. Vem um comando lá de fora, né? Geralmente ou é uma substituição que o cara já entra avisando que muda para 3 zagueiros, ou então passa informação ali na beira do campo e vai passando informação para todos dentro do campo e a gente assimila rápido e já muda a formação e consegue fazer as duas funções. Com as mudanças dentro e fora de campo, o São Paulo passa por um período de paz. Bem diferente do que aconteceu no conturbado começo de ano, em que o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Agora, o time não perde há 1 mês e meio e já mira objetivos maiores. 7º colocado e a 3 pontos do líder Atlético Mineiro, o São Paulo projeta embalar para ficar entre os primeiros colocados até a parada para a Copa do Mundo. A gente quer ficar na parte de cima da tabela, isso aí é unânime aqui dentro. Para essa parada na Copa aí, a gente está na parte de cima da tabela para quando voltar a gente buscar coisas grandes aí. Então, esses 6 jogos que faltam é pontuar o máximo possível para permanecer na parte de cima da tabela e aí depois da Copa a gente vê o que a gente consegue. Após a vitória no último sábado sobre o Bahia, o Palmeiras vive um momento de tranquilidade dentro de campo. Enquanto isso, especulações sobre jogadores e a parte política seguem fervendo os bastidores do clube. Acompanhe a reportagem de Jonas Campos. Imagens permitidas apenas nos minutos iniciais do aquecimento. Mistério no time? Talvez. Mas muito já se sabe do Palmeiras, que receberá o América Mineiro amanhã no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Dudu, suspenso contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, certamente volta à equipe. William, personagem do dia na entrevista coletiva, também tem presença garantida, já que Borja, servindo a seleção da Colômbia, desfalcará o time nos próximos jogos. Nós sabemos que o Borja vem fazendo belos jogos, sendo o artilheiro do time. E a gente já está acostumado, sabemos da responsabilidade que é você vestir a camisa do Palmeiras, indiferente da posição. Em meio ao badalado elenco palmeirense, o William Bigode vem sendo peça-chave de Roger Machado. Reserva, titular, ponta ou centroavante, não importa. O fato é que com 29 jogos, o jogador é o que mais vezes esteve em campo pelo Palmeiras na atual temporada. Estou muito feliz. E aqui no Palmeiras tem 82 jogos como atleta do clube e 62 como titular, então também a gente tem que valorizar isso aí. E como eu sempre falei nas minhas entrevistas, me sinto titular, me sinto importante. Fora de campo, notícias movimentam os bastidores do Verdão. A primeira delas é que o Palmeiras está perto de vender Tchê para o Dinamo Kiev da Ucrânia por 4,8 milhões de euros. O equivalente a aproximadamente 20 milhões de reais. A negociação está encaminhada, mas ainda depende de um acordo entre o jogador e o clube ucraniano. Enquanto a situação não se resolve, Tchê não joga pelo Palmeiras. É um cara super importante para a nossa equipe, pela sua qualidade, pela sua forma de jogar. É um jogador realmente diferente. Acredito que da forma que ele joga hoje a gente não tem nenhum estilo igual a ele. Então tenho certeza que se for uma situação boa para ele, para a família dele, boa para o Palmeiras, a gente fica feliz porque é um desafio para a sua carreira. Se trata de um grande clube também da Ucrânia e tenho certeza que vai fazer falta e vai deixar saudade para o nosso grupo.
A outra notícia envolve o estatuto do clube. Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou a mudança no tempo de mandato do presidente, de 2 para 3 anos, com direito à reeleição. A alteração, que ainda precisa ser aprovada em Assembleia de Sócios, poderá favorecer a principal patrocinadora e conselheira do clube, Leila Pereira, que no novo formato poderá se candidatar à presidência do Verdão já em 2021. No estatuto atual, Leila teria que esperar até 2022 e ainda teria o risco de não ter um aliado no comando do clube, como acontece no momento com Maurício Gagliotti. Política à parte, o Tchê está saindo do Palmeiras, né? Uma negociação já avançada entre o Verdão e o Dinamo de Kiev da Ucrânia, valendo aí 20 milhões de reais para os cofres do Palmeiras, que não desembolsou um centavo para trazer o Tchê do Audax em 2016. Ele que naquela campanha do Brasileiro foi muito importante, perdeu espaço com o Roger Machado, que vem utilizando mais o Bruno Henrique no meio de campo, o Guerra, outros jogadores. O Tchê acabou sendo preterido pelo Roger, está indo embora do Palmeiras. Eu acho que é um bom negócio, Chico, porque o Palmeiras não embolsou nada e vai ter esse lucro aí de 100%. É verdade, e esse aí, ele vai com certeza puxar uma fila enorme, né, de jogadores que devem sair do Palmeiras, porque, na verdade, faz parte, né, recuperar o dinheiro empregado pela patrocinadora no clube, desde aquela denúncia do Mustafa, tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, o Tchê com certeza deve ir. E o Palmeiras faz um bom negócio. Com certeza. Porque saiu de graça. É que nem o Corinthians, quando trouxe o Jô, não pôs no tostão. O Jô foi artilheiro do campeonato, deu título pro Corinthians, aí quando vendeu, pegou o dinheiro inteiro. Quer dizer, deu uma parte pro Jô, né? E pegou o dinheiro inteiro. Quer dizer, esse tipo de negócio que é legal para os clubes. É um negócio da China. O negócio da China. É da Ucrânia, pô. É da Ucrânia. Tem negócio da China e tem negócio da Ucrânia. Esse é da Ucrânia agora. Bom, já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Corinthians recebe na próxima quinta-feira o Milionários da Colômbia na Arena em Itaquera. Mas o assunto que ainda segue dando o que falar é a polêmica envolvendo o técnico Fábio Carille e o futebol árabe. Veja com Adriano Dolfi. Ralf e René Júnior já iniciaram o período de recuperação física, mas só voltam depois da disputa da Copa do Mundo. No treino dos goleiros, a presença de Walter, em mais uma chance depois de seguidas lesões. Ele que deve herdar a vaga de Cássio. Já os jogadores que foram poupados do duelo contra o Sport treinaram normalmente. Casos de Jadson, Sid Clay, Maicon, Rodriguinho, Balbuena e Romero. Todos deverão estar à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo desta quinta-feira contra o Milionários pela Copa Libertadores. Por falar no treinador corintiano, a terça-feira reservou mais novidades. Outro clube da Arábia Saudita demonstra interesse pelo trabalho do treinador. Trata-se de mais uma especulação, enquanto o treinador aguarda um desfecho em relação à situação com Al Hilal também da Arábia Saudita. Toda essa questão inicial rendeu inclusive uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa de Fábio Carille. O treinador pede desculpas quanto ao termo grande parte da imprensa mente. Ele reafirma que leu mentiras a seu respeito, mas que uma parte da imprensa errou e não a maioria. Carille ainda afirma que leu a nota de repúdio da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que entende a reclamação da entidade, mas que dá o caso como encerrado. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Meu caro Vini, eu acho que aqui entre nós o negócio do Carille melou. Não tem nem um caminhão de dinheiro, nem 2 caminhões de dinheiro. E se tivessem, todos os dois deram uma ré. Né? Porque, evidentemente, a coisa não rolou, o negócio não deu certo. E eu não sei se essa notícia de outro clube é um balão de ensaio para tentar justificar a coisa. Mas só o fato dele ter pedido desculpa para você, como eu entendo, que de fato ele está preparando o terreno para ter uma boa relação, continuar uma boa relação com a imprensa. Que muita gente não gostou do que ele falou. Eu até entendi o momento dele, não fiquei chateado, mas teve colegas nossos que ficaram muito bravos com o Carille, né? Se sentiram ofendidos e tal.
Enfim, para mim está tudo certo. Agora, que ele continua no Corinthians, sem dúvida, eu acho que ele continua. Então, alguns jornais portugueses dizem que o Jorge Jesus, que é o técnico do Sporting, que iria para o Al Hilal, não estaria disposto a se mudar para o mundo árabe. Tem gente que diz que ele já está certo, que o time está entre esses dois técnicos, o Carille e o Jorge Jesus. Tem alguns jornais portugueses que dizem que o Jesus não vai, que cravam que o Jesus não vai, e nesse caso o Carille iria para o Al Hilal. Mas depois dessa nota aí, parece que ele está meio que arrependido do que disse, para não ficar com aquele clima ruim, é capaz que ele continue por aqui mesmo e eles busquem uma terceira opção, porque esse negócio de segunda proposta também não sei se de fato existe. É verdade, olha, eu sei que quem faz piada aqui é você, mas você vê que engraçado, todos querem Jesus. Nossa Senhora! Bom, antes de encerrar, a gente vai para o resultado da nossa enquete. Quem você considera o melhor goleiro da seleção? O que o pessoal... o pessoal votou no Cássio. 58% dos votos. Aqui que é. O Alisson, como não está aqui, então fica muito distante. Não tem aquela identidade com o povão, né? Por beleza, eu voto no Cássio. Então, mas... é o Alisson, não, lindaço. Olha, mas o Vini falou, o Ederson foi campeão pelo Manchester City, né? Então, escolhido pelo Guardiola. Até que tem um título, e um título importante. Agora, que título tem o Alisson? De Miss Belo. Mister Roma. Bonitão. Não, eu acho ele bom, mas realmente eu acho que eu acho que ele pode ser o titular, mas o Cássio, para mim, é o segundo goleiro. Acabou, pessoal. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o cantor Charles Aznavour, que está completando hoje 94 anos. Nossa, tá vivo. Grande, 94 anos. Obrigado, hein? Que honra. Beijo, Vinícius. Obrigado, parabéns.